Bom dia a quem eu não consegui dar bom dia pessoalmente. Eu me chamo Martin, é um privilégio poder estar aqui mais um domingo, mais uma manhã junto com vocês. Fico de fato muito feliz. Aqueles que nem sempre estão aqui, né, estão nos visitando ou já vieram outras vezes, sintam-se em casa, vocês sabem, esse prédio aqui tem nos recebido muito bem, tem sido especial, mas é só tijolo morto, né? O que importa é esse grupo, é a família, é essa reunião que a gente pode ter aqui. Então, que você possa se sentir em casa aqui, né? Dentro desse grupo. Meus amigos, nós de fato estamos nessa série Igreja. Eu não vou fazer uma recapitulação de tudo. Estamos na 7ª semana do nosso encontro. Só vou baixar um pouco. 2. Eu já falo alto, né? Então estava. Mas o que eu quero é te incentivar mais uma vez a estar presente nos fóruns de discussão dessa série Igreja, dos encontros que a gente tem por aí, seja aqui no domingo, seja nos pequenos grupos nas casas, nos discipulados. A gente tem visto a participação da igreja e como faz diferença quando você se envolve nessas conversas, como isso cria raízes, né? Nós temos feito essa série porque cremos que uma compreensão, uma visão correta da igreja nos faz amar e servir melhor essa igreja. Por isso a gente quer, de fato, falar um pouco sobre a igreja de Jesus, ensinada na Bíblia, mas também olharmos para a nossa comunidade local aqui, criarmos essas raízes profundas na nossa forma aqui de sermos, de vivermos igreja. Amém? Bom, olhando por cima aqui, eu ainda sou um dos mais novos. Tirando aqui, né, mais ou menos aquele olhar julgador, né? Eu acho que eu ainda sou um dos mais novos. E então eu posso falar com propriedade o que eu vou falar agora, que lembra um tempo atrás como é que era a tecnologia, né, a nossa comunicação lá, quando não existia nem internet direito. Eu sou um pouco mais novo, mas eu fui criado muitos anos, 10 anos eu morei no Pará. E lá tudo é um pouco atrasado também. Então, quando as coisas, eu converso às vezes com a Suzy, quando as coisas aqui estavam acontecendo num momento, lá a gente estava 10 anos atrás, porque faz parte isso, né? No norte do Brasil as coisas às vezes são mais demoradas para chegar. Então, a internet, para mim, chegou, já estava assim, perto do ensino médio, acho que ali na 8ª série, quando chegou a internet, né, computador mesmo, eu devo ter feito pouquíssimos trabalhos no computador ainda na escola, tudo era do jeito antigo. E a comunicação, você lembra como é que ela era? Ela era difícil, era cara até, né? Você falar com alguém, era escolher um horário certo, porque dependendo, né, da distância que a pessoa morava, minha família é toda gaúcha aqui, então eu morar no Pará fazia com que a gente tivesse essa necessidade de comunicação à distância, e ela era custosa, era demorada. Por isso, quando a gente se encontrava, e eu vinha lá do Pará ou do Mato Grosso, os lugares que eu morei, e me encontrava aqui com a Oma, com o Opa, né, com os avós, pais da minha mãe, era sempre um encontro diferente, porque não tinha FaceTime, Skype. Eu lembro do Skype, que já morreu, né? Já não tem mais Skype, mas eu lembro do advento do Skype, era uma modernidade, tu poder falar ali pelo computador, né? Aquele barulhinho, tu ficava ali e tal. As coisas foram melhorando, né? Mas há um tempo atrás não era assim. Eu lembro quando a gente namorava, eu queria dar um presente para a Suzy, que era um CD autografado lá da Austrália, da Hillsong. Vocês conhecem a banda, né? E não tinha como falar com eles, assim, o método mais fácil de falar com eles era ligar. Então eu fiz um internacional, assim, né, não é interurbano, né, um DDI para falar com a Austrália, os horários, eu lembro que era assim, tipo, meia-noite aqui no Brasil, sei lá, 2h, e eu tentando falar com uma igreja lá na Austrália. Enfim, a comunicação era muito mais difícil. Mas isso, por um lado, fazia com que os encontros fossem mais valorizados, eram mais sérios quando a gente conseguia, porque agora qualquer pessoa está a um toque, né? A um WhatsApp, a um Zoom, né? A um FaceTime de distância. Isso acabou diluindo um pouco a empolgação que a gente tem quando a gente se encontra. Se você participou de acampamentos, ou escoteiro, os retiros que tinha aí do colégio, né? Aqueles passeios, há poucos dias o Pedrinho
foi para Porto Alegre fazer um passeio, e ele estava todo empolgado. Como isso tinha um peso diferente lá atrás, assim, a gente poder se reunir com os amigos e passar um final de semana em algum lugar. Isso marcou a minha vida. Os encontros, eles de fato eram profundos, porque a gente não tinha essa comunicação tão fácil. As pessoas foram perdendo o apreço, eu diria, por se encontrarem, porque está todo mundo já no mesmo grupo de WhatsApp, está todo mundo se falando todo dia, a gente está sempre em contato com a pessoa, mas acaba que isso dilui, né, nos afasta. As pessoas acabam ficando menos dispostas, eu diria, a se encontrarem, a passarem tempo juntas. Mas, apesar disso, Deus nos chama para uma vida em comunidade, onde cada encontro tem um valor eterno. Eterno. A igreja é mais do que um grupo de discípulos que existe, que é chamado e existe, e tem um selo. Isso é verdade, mas a igreja é mais do que isso. A igreja acontece no encontro desses discípulos. É quando os discípulos se reúnem de fato que a igreja ali está acontecendo. E eu te pergunto, por que você veio aqui hoje? Talvez alguns falem, por causa até da apresentação da Aurora. Por que você está aqui hoje? Ou o que faz você vir aos domingos aqui? Qual que é o significado desse momento aqui para vocês? Por que nós nos reunimos num domingo? Meu objetivo nessa manhã, é que nós possamos valorizar o nosso encontro, seja ele quando e onde ele acontecer. Por isso eu quero te dar 3 verdades sobre a nossa celebração. Primeiro é essa: o domingo não é sábado. Óbvio, né? Domingo é domingo, sábado é sábado. Mais ou menos, mais ou menos. O sábado, ele era uma das leis mais importantes do Antigo Testamento. Era o 4º mandamento, e isso tinha um peso muito sério para todo o povo de Israel. O sábado era um mandamento que exigia uma pausa total. Tudo era parado, ninguém podia trabalhar, você não podia carregar coisas, você não podia acender um fogo, você não podia fazer uma fogueira, nada. Nada podia acontecer no sábado. Mesmo quando eles recebiam o maná do céu, lá no deserto, eles tinham que pegar o dobro na sexta, porque no sábado não vai vir maná, como se nem Deus fosse trabalhar no sábado. Nada vai acontecer no sábado, tudo devia parar. Isso era estendido também a um ano sabático, a cada 7 anos o ano parava, e a cada 7 vezes 7 anos tinha o ano do jubileu, que como se desse um reset no povo de Israel. Tudo para, tudo volta a ser, desfaz as negociações, quem era escravo volta a ser livre, tudo zera no povo. O sábado, ele começa e termina com o trabalho e o descanso de Deus, desde a criação, passando pela cruz e até o fim dos tempos. O sábado, ele apontava para o tempo, assim como o templo, antes, né, a tenda, mas o templo apontava para um lugar, uma geografia. E ambos, tanto o tempo quanto a geografia e o lugar, são cumpridos em Jesus. Então, o sábado que apontava para o tempo é cumprido em Jesus. E o templo, o prédio que existia lá, que apontava para um lugar, para a habitação, também é cumprido em Jesus. Eu poderia falar muito sobre o sábado, e nós temos muito a falar, a ser dito sobre o sábado, a forma com que a igreja deve encarar e viver esse princípio, mas isso eu quero deixar para um outro momento. O fato é que os discípulos de Jesus devem descansar, sim, de uma maneira que glorifique a Deus e aponte para o nosso descanso final que vai acontecer lá na volta de Jesus. Mas por que nós estamos falando do sábado, então? Porque na cultura judaica, além de ser um dia de descanso total, era um momento oficial das reuniões solenes do povo, dos cultos, dos rituais, das festas. Por isso, algumas pessoas elas confundem as exigências de Deus lá para o Antigo Testamento para o dia de sábado e transferem essa obrigatoriedade do sábado para o domingo, pensando assim estarem cumprindo alguma coisa da lei, já que tem na lei um dia especial. Talvez esse dia já não é mais o sábado, e agora a gente transfere ele para o domingo. Também, quando eu era menor, o domingo era um dia que não se fazia muita coisa. Até não podia falar muito alto, tinha que falar mais baixo. Jogar bola? Nunca. Meu Deus, domingo é um dia sagrado, é um dia de
descanso. É um dia de parar. Não se pode divertir, não se pode falar coisas feias. O dia do domingo, ele pegava essa carga que tinha lá no Antigo Testamento para o dia do sábado e trazia para o domingo. Isso era comum. E deixa eu te falar, está tudo bem fazer isso. Tudo bem. Ainda que Paulo, lá em Gálatas, uma das primeiras cartas dele, ele diz assim: mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões especiais e anos. Temo que meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Percebeu o que Paulo está falando? Gente, parece que não adiantou nada o que eu estou fazendo aí. De novo querem se escravizar com dias e dias sagrados. Mas um pouquinho mais para frente, na vida de Paulo, lá em Romanos, ele diz assim: algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia, faz isso para honrar o Senhor. Ainda que Paulo tenha dito lá em Gálatas: puxa vida, gente, parece que eu estou trabalhando em vão, porque vocês estão querendo voltar a coisas antigas. Agora em Romanos ele diz assim: mas tudo bem, vai. Se você faz isso para honrar o Senhor, tudo bem. Tem pessoas que valorizam mais um dia do que outro, tem pessoas que não, e se você faz isso para agradar o Senhor, tudo bem. Agora, um fato é verdade: não existe nenhum versículo que mude o dia de descanso de sábado para domingo. Não existe nenhum verso na Bíblia que fale isso. Agora o sábado virou nada disso. Se de alguma maneira as pessoas confundem isso e mesclam essas coisas e acabam valorizando, tudo bem, como disse Paulo, assim, ainda que eu ache isso um desperdício da graça, ainda que eu ache isso inútil, como Paulo está falando aqui. Agora, uma coisa é verdade: não existe nenhum versículo que de fato transfira o sábado para o domingo. O que nós temos é a convicção que todas as festas, os dias sagrados, todos esses rituais que aconteciam no Antigo Testamento, todos eles apontavam para Jesus. É Jesus que é o cumprimento disso. Nós não temos mais nenhuma obrigação de guardar o dia de sábado, ou um dia sagrado. Lá em Colossenses, Paulo diz assim: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas, preste bem atenção, estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Paulo está falando, não deixa as pessoas te julgarem por isso. Porque os dias são importantes, têm uma importância, tiveram a sua sacralidade, eles são muito sérios. Pessoas morreram porque desobedeceram os dias sagrados de sábado. No Antigo Testamento, Deus diz que o povo está no cativeiro porque desobedeceu o sábado. É sério o sábado. Mas ele falava a respeito de Jesus. É uma sombra a respeito do que viria. E a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Como ele diz lá em Romanos, o fim da lei é Cristo. O fato é que sim, devemos usar todos os dias para adorar a Deus, aguardando o descanso final com Cristo. Mas se o sábado claramente não virou o domingo, por que nós temos esse encontro então no domingo? E aqui vem a minha segunda verdade. Domingo não é o culto. O dia de domingo não é o culto. Outra possível resposta para nós nos reunirmos é para cultuar a Deus, não é verdade? A gente fala isso, a gente vai para cultuar a Deus. E veja, claro que sim. De certa maneira sim, porque tudo que nós fazemos é para cultuar a Deus. Seja o nosso comer, nosso beber, tudo que fazemos tem que ser para glorificar, adorar ou cultuar a Deus. É tudo essa palavra, essa palavra culto, ela vem de adoração, é latria, né, no grego ali. Tudo que é latria, tudo que é adoração, culto, nós devemos fazer toda a nossa vida para cultuar a Deus. Então, estamos reunidos aqui para cultuar a Deus? Claro que sim. Claro que sim. Nesse sentido, sim. De que tudo que fazemos é um culto a Deus. Mas o que se entende como um culto normalmente é algo mais formal. Um
culto solene. A intenção mais comum do que se vê é assim, um culto nos moldes dos cultos que aconteciam no templo lá em Israel, com ofertas, sacrifícios, dízimos, sacerdotes, altar, reverência, uma sacralidade distinta dos momentos e dos lugares, diferente da vida ordinária e da vida comum. Essa aqui é normalmente a definição de um culto religioso. Não é verdade? Lá em Hebreus, o autor de Hebreus diz assim, isso é uma parábola. Sabe o que significa uma parábola? Uma história que conta algo, mas de fato ela não precisa ser verdade. Ela está apontando para algo maior. E Paulo o autor de Hebreus, desculpa, não se sabe se é Paulo, o autor de Hebreus está dizendo que isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Veja bem, Paulo está olhando e falando assim, todos esses cultos que aconteciam, e aí sim eram cultos que aconteciam de maneira assim sacra, né? Tinha o templo, tinha ofertas, tinha o sacrifício, tinha um sacerdote, tinha um altar, tinha reverência, tinha um lugar especial, tinha uma sacralidade distinta de todos os outros momentos da sua vida. Tudo isso apontava como uma parábola, porque no que diz respeito à consciência, essas coisas são ineficazes para aperfeiçoar quem presta culto. Hebreus 9:9. Nesse molde aqui, nós podemos dizer que nosso encontro de domingo não é um culto. Eu queria te convidar a abrir em Hebreus 10. E aí, mano, se tu quiser jogar, pode jogar. É um texto bem longo. Hebreus 10, a partir do versículo 1. Na NTLH, eu vou ler aqui. Eu queria te convidar a ler, porque para mim esse é um texto... Muito obrigado, Maurício. Para mim, esse é o texto-chave na compreensão de que o domingo não é o culto. Hebreus 10, versículo 1. Podemos ir? A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. Começamos bem. A lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras. É apenas uma, o quê? Sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio desses sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Se as pessoas que adoram a Deus, cultuam a Deus, tivessem sido purificadas dos seus pecados, não se sentiriam mais culpadas de nenhum pecado, e todos os sacrifícios terminariam. Em vez disso, esses sacrifícios, realizados ano após ano, servem para fazer com que as pessoas lembrem dos seus pecados. Pois o sangue de touros e de bodes não pode, de modo nenhum, tirar os pecados de ninguém. Por isso, Cristo, ao entrar no mundo, versículo 5, disse: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparaste um corpo para mim. Jesus está falando isso, preparaste um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Versículo 7, então eu disse, Jesus, estou aqui, ó Deus, venho fazer a tua vontade, assim como está escrito a meu respeito no livro da lei. Primeiro ele disse, tu não queres sacrifícios ou ofertas de animais, e não te agradam as ofertas dos animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar pecados. Ele disse isso, embora todos os sacrifícios sejam oferecidos de acordo com a lei. Está dizendo que tudo o que aconteceu foi bom e foi de acordo com a lei, tudo que tá tudo bem. Todos os sacrifícios sejam oferecidos, eles eram de acordo com a lei, isso era mandamento. Mas Jesus disse que esses sacrifícios não agradam. Depois ele disse, versículo 9, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Assim Deus acabou com todos os antigos sacrifícios
e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez uma vez por todas, do seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu, versículo 11, cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Versículo 12, porém Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre. E depois sentou-se do lado direito de Deus. Ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos pés dele. Assim, com um sacrifício só, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo purificados do pecado. Ao morrer na cruz, Jesus realizou o culto perfeito. O culto perfeito foi realizado por Jesus na cruz. Ali, ele cumpriu tudo que o Antigo Testamento previa e purificou a sua igreja para sempre. Por isso, não existe mais necessidade de sacrifícios ou rituais para nós nos aproximarmos de Deus, aos moldes do que era um culto no Antigo Testamento. A ideia de culto era justamente essa, uma adoração que envolvia todos esses rituais, esses sacrifícios, essa sacralidade, esse medo, essa tensão, tudo isso, essa diferenciação, tudo isso para que a gente entendesse a nossa distância de Deus. E Jesus vem e ele cumpre esse culto perfeito. E, portanto, agora, com um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados. De fato, Paulo nos deixa uma clara direção de como nós devemos prestar culto a Deus. Lá em Romanos 12, ele diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer prestar um culto a Deus? Ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo e viva de acordo com o que Deus espera que você faça. Experimente a vontade boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Dessa forma, o nosso encontro aqui de domingo não é um culto especial para Deus, não mais do que a nossa semana, a nossa vida vivida de maneira diária, o nosso sacrifício vivo. Veja, o que antes era um sacrifício morto, né? Eles entregavam alguma coisa ali, Paulo agora diz, para de tentar sacrificar coisa viva, de acordo com o que Deus quer. Você pode inclusive se questionar, como é que está sendo o teu culto a Deus? Isso sim, você tem cultuado a Deus? Você tem vivido uma vida de culto a Deus? Você tem entregue, né, o seu corpo a Deus como um sacrifício vivo? Vamos lá, primeira verdade, domingo não é sábado. Não é uma atualização do sábado. E o domingo não é o nosso dia especial de culto, porque isso aconteceu lá 2000 anos atrás, numa sexta-feira. Terceira verdade é que o encontro nosso também não é o domingo. Nosso encontro não é o domingo. Aqui vem essa última verdade. O nosso encontro não tem a ver exatamente com o domingo. Veja, Deus decidiu que muitos aspectos da vida cristã só podem ser vividos em comunidade, quando nós estamos fisicamente reunidos. Muitos aspectos da vida cristã só podem ser vividos quando nós estamos fisicamente juntos, mas não necessariamente num dia específico, num domingo. Lembra lá em Atos 2? Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo. E nas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. A cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Existia um esforço da igreja de estar junto todo dia. O máximo possível. Lá em Atos diz assim, quando o encontrou, Paulo, no caso, o levou para Antioquia. Quando Barnabé encontrou Paulo, o levou para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. E foi lá em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Eles se reuniam sempre.
Estavam toda hora junto, muitos se reuniam sempre que dava. Isso fez, inclusive, com que ali eles fossem chamados desses pequenos cristos, né? Seguidores de Cristo, os cristãos. Lá em Coríntios, Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reunirem como igreja, e veja, aqui é um texto que Paulo está sendo normativo, e está ensinando a igreja como deve se reunir, o que ela deve fazer junta. Ele vai falar sobre os dons, sobre as línguas, sobre cantar, sobre um pregar. Tudo isso seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Mas nesse momento, Paulo diz assim, quando a igreja se reunir, e Paulo poderia dizer muito bem, no domingo, né? Mas não, porque Paulo sabe que a igreja se reúne. A reunião, preste bem atenção nisso, a reunião da igreja é mais importante, não o dia. O que importa é a reunião dos discípulos de Jesus. Esse encontro dos discípulos de Jesus é o mais importante, não o dia. Algumas coisas só acontecem quando a gente está fisicamente reunido. Quebrar o pão, né? Partir o pão da ceia. Batizarmos as pessoas, vamos ter batismo. Está chegando, hein? Está chegando, está chegando. O batismo só acontece aqui fisicamente, por mais que na pandemia a gente tenha visto alguns batismos online, que é cringe, né? As pessoas na casa, elas entravam, alguém por Zoom. Não, o batismo é aqui, gente, é fisicamente. A gente canta, a gente louva com músicas, né? Hoje que gostoso poder estar aqui juntos cantando verdades sobre Deus, sobre nós mesmos. Nós repartimos nossos recursos, nós damos nosso dinheiro, nossos bens, nosso tempo, nossos dons. Nós oramos junto. O que aconteceu aqui com a Aurora? A igreja se levanta, impõe as mãos. Está vendo a Aurora, está vendo os pais, está vendo todo mundo, você está vendo, você ora com essa pessoa. Nós somos alimentados pela pregação, é o que está acontecendo agora. Nós servimos e encorajamos uns aos outros de várias maneiras, com um abraço, com alguém que está aqui, com alguém que está lá, com alguém que preparou esse ambiente aqui. O serviço ele é infinito. Isso tudo acontece fisicamente. Agora veja, independentemente do dia ou do lugar que isso aconteça. Eu já vivi tantos momentos marcantes junto com a igreja de Jesus, junto com os discípulos de Jesus. Eu diria que talvez o mais marcante, foi a minha conversão, né, a Jesus. Numa quarta-feira, estava veja, não foi num domingo nem nada, uma quarta-feira lá no Mato Grosso, e eu entendi claramente o chamado de Jesus, me convidando a entregar a minha vida para Ele. Mas depois disso, o dia mais importante que eu vivi, junto com a igreja, foi um sábado à noite, lá em Curitiba, que eu fui visitar alguns outros irmãos numa um outro prédiozinho que se reunia lá, e encontrei uma loirinha que mudou a minha vida. As amizades, né? Quantas amizades, aprendizados, quanta coisa eu vivi aqui, ó, no meio da igreja, no meio do povo. Acampamentos, né? Eu fui forjado, o quanto que Deus me ensinava vendo as pessoas, vivendo com as pessoas, as mudanças, transformações radicais de vida que eu tive que viver, confissões de pecado, momentos de abrir meu coração e falar, eu tenho errado nisso, quero confessar aqui diante dessa igreja, e nunca era num domingo. Era em lugares, não era nem em prédios, isso acontecia por aí, porque o que importa é a reunião do povo de Deus, a reunião da igreja, isso é o mais importante. Algum encontro com a igreja de Jesus já marcou a tua vida profundamente? Já foi transformado por estar junto do povo de Deus, junto da igreja? Você tem participado desses encontros que acontecem por aí? Agora, por que nós escolhemos o domingo? Para viver esse princípio tão legal. E o domingo, ele carrega um simbolismo muito especial. Para nós, para a igreja. Domingo é o dia em que Jesus fez o quê? Ressuscitou. Não só isso, domingo foi o dia que Jesus se encontrou com os discípulos pela primeira vez. Lembra lá em João? Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, não tinha nome. Primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Há 2 dias atrás eles tinham matado o líder deles, né? Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, Shalom, a paz seja com vocês. Isso foi num
que viria a ser o domingo, né? Mas foi nesse primeiro dia. Isso começou a marcar positivamente o coração dos discípulos. Os primeiros discípulos, eles começaram a se reunir para celebrar essa vitória de Jesus na cruz. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja também no primeiro dia da semana. Eles estavam reunidos sempre, mas no primeiro dia da semana o Espírito Santo vem e é derramado sobre o povo de Deus. E isso marca o coração deles. Nossa, isso foi especial. Primeiro dia nos lembra da primazia de Jesus. Nós queremos começar a nossa semana dizendo Jesus é o mais importante para nós. Estarmos reunidos com a igreja é mais importante para nós. Se a gente coroasse esse dia, em Atos 27 diz assim, no primeiro dia da semana nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Veja, o primeiro dia deles começava no sábado à noite, né? Que é a forma judaica de entender os dias. O sábado terminava na sexta à tardinha. Terminava no sábado à tardinha, o sábado terminava no sábado à tardinha, aí no primeiro dia da semana, que seria o nosso domingo à noite, eles se reuniram ali, Paulo começou a falar com eles e falou até meia-noite, e a história vai dizer que Paulo falou até o raiar daquele dia. Com o passar dos anos, a igreja começou a se organizar e a igreja começou a crescer tanto, os encontros começaram a ficar tão grandes que eles não podiam de fato estar todos os dias com toda a igreja. Porque a igreja começou a se tornar um grupo de centenas, milhares de pessoas, onde quer que eles estivessem. Imagina, a nossa igreja aqui em Santa Cruz tem milhares de pessoas. Já parou para pensar nisso? E a gente não consegue se reunir todos em algum momento. A gente vai tentando fazer essas divisões, mas se entendeu que podia ser inteligente ter grandes encontros da igreja. Grandes encontros. E aí, se a gente coroasse esse dia, que tem um carinho para nós, como o domingo. O primeiro dia, né, não tinha um nome ainda, era só o primeiro dia. Paulo já vai dizer isso lá em Coríntios, ele diz, no primeiro dia da semana, quando vocês se reunirem, cada um separe a sua quantia. Lembra das ofertas que nós falamos no domingo passado? Isso já começou a acontecer nessa reunião grande. Vocês se veem toda hora, eu sei, mas quando vocês se reunirem no primeiro dia, esse dia começou a ter um significado emotivo para a igreja. Os discípulos começaram a colocar o coração deles assim de maneira bela sobre isso. A gente quer que o domingo seja um dia especial para nós. Lá em Apocalipse, João diz assim, achei-me no Espírito no dia do Senhor. E esse é o primeiro e único lugar em que a gente vê na Bíblia esse dia que até então era chamado como o primeiro dia, porque todos os outros dias não tem nome. Só o sábado tinha nome na cultura judaica, o Shabat. E aí todos os outros dias eles eram só qual dia que era, né? O primeiro, o segundo, o terceiro, mas não importa. O que importa era o sábado. Agora para os discípulos eles já falaram que esse dia tinha um nome, o dia do Senhor. E veja que João ele nem explica o que era, ele nem fala o dia do Senhor, que é o primeiro. Já tinha se tornado comum, as pessoas já começaram a entender que no dia do Senhor, que é o dia de domingo, é o primeiro dia, agora ele ganhou um nome. Naquela época, para o judeu, os 6 dias não tinham um nome, eram o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o Shabat. Mas para os romanos tinha. O primeiro dia da semana era o dia do sol. Se você pensar um pouquinho em inglês, né, o Sunday, assim, era o dia do sol, era o dia que eles adoravam o sol. Então tinha um nome ali. E talvez até de maneira divergente, assim, né, para mostrar o que eles de fato queriam, acreditavam, os discípulos começaram a mudar o nome disso. Não é o dia do sol, é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. E isso, em latim, é Dominus, né? E daqui vem o domingo. E talvez para um americano, para alguém que fala língua inglesa em geral, o Sunday e o Lord's Day, como eles falam, é uma diferença que marca muito, mas para nós não, porque nós já pegamos o domingo. A gente não precisa ficar com essa briga, né? É o dia dos... Não, é o domingo. Deixa mais simples ainda, mais comum, mas eu queria colocar isso na tua cabeça, para que você pudesse celebrar esse dia. Pudesse ver a beleza desse dia, que lá atrás os discípulos começaram a colocar esse valor, começaram a encaixar aspectos belos, símbolos bonitos, e se tornou o domingo, o dia do Senhor. Agora é importante lembrar que isso tudo são símbolos e aspectos que valorizam o mais importante. O que é o mais importante? O encontro da igreja.
Como a ceia que a gente viveu domingo passado. O que é a ceia? A gente pega um pedaço de pão, pega um pouquinho de vinho, de suco de uva, parte isso entre nós, divide e come isso. Agora, não vou me envergonhar, tá? Alguém aqui acha que o pão e o vinho é o sagrado ali? Alguém acha que aquele pão que foi comprado ali no Zafra, aquele caixinha de suco, é o sagrado? Claro que não. Nós cremos que aquilo é um símbolo para algo que de fato é sagrado. A reunião da igreja, celebrando a morte e a ressurreição de Jesus, anunciando que, como esse pão que foi cortado entre nós e é consumido aqui, o corpo de Jesus foi dilacerado e agora é consumido, e nós somos o corpo de Cristo, e como o sangue está sendo derramado aqui nessa taça, e a gente vai botando esses símbolos todos. Agora veja, o suco e o pão não é isso que é sagrado, ainda que a gente ame viver isso, a gente veja valor, a gente veja beleza, a gente quer pegar um pão bonito, escolher um bom suco, não pegar qualquer tangue, a gente quer valorizar isso, mas porque a gente sabe o que realmente importa. A gente quer valorizar o símbolo porque nós entendemos o real valor. Assim é o domingo. A gente valoriza isso e quer viver e dar um nome diferente, como os discípulos botaram. Não é o primeiro dia, é o dia do Senhor. E vamos se reunir, vamos ser toda a igreja. Mas o que importa é a reunião da igreja. Nós somos obrigados a nos reunirmos um domingo? Claro que não. Claro que não. A nossa igreja já se reuniu em outros dias. Começou lá atrás, se reunindo no sábado. Mas é um dia que aponta para significados tão profundos. Eu diria assim, é uma boa tradição. É uma boa tradição. A decisão de nós nos reunirmos no domingo é uma daquelas lindas tradições, cheias de significado, mas que não devem ser confundidas com algo sagrado ou santo. Preste bem atenção aqui. O que é santo, o que é sagrado é a igreja. É a reunião do povo de Deus. É o encontro do povo de Deus. Isso sim é sagrado. Nosso encontro é uma celebração de discípulos de Jesus. Celebramos quem Deus é, celebramos o que Ele fez, o que Ele faz em nosso meio, o que Ele vai fazer ainda, o que Ele fará. Por isso o nosso encontro ele é simples, mas não é um simples encontro. Percebe a diferença? Nosso encontro ele é simples, mas não é de forma alguma um simples encontro. Quando a igreja de Deus, o povo de Deus, discípulos de Jesus se reúne, algumas coisas acontecem. Nós exercemos os dons que o Espírito derrama no nosso meio. Anunciamos a obra de Jesus através da ceia. Batizamos aqueles que entregam suas vidas a Jesus. Nós cantamos músicas que louvam a Deus. Somos alimentados pela pregação da palavra. Vivemos uma codependência e uma submissão mútua que acontece aqui no meio do povo. Nós consolamos, encorajamos uns aos outros. A nossa semana começa diferente, porque a gente estava junto com o povo de Deus. Nós discipulamos todas as gerações, tem idades diversas aqui. Repartimos os nossos recursos com quem precisa, está ali o quilo do amor, inclusive. Oramos, intercedemos uns pelos outros. Pedimos por cura, por libertação, por confissão, juntos aqui. Qual desses aspectos você considera mais especial? Para ti tem um apreço, um carinho maior quando você se reúne com a sua igreja? E como você pode se envolver mais nesses encontros? O que falta para você entregar de fato o seu coração nesses encontros? Para terminar, lembra daquele texto lá de Hebreu 10, longo, que a gente leu, que para mim é um texto chave na compreensão de que o culto é consolidado em Cristo e tudo aquilo que a gente já falou. Esse texto, um pouquinho mais para frente, diz o seguinte no versículo 25: não deixemos de nos congregar, de nos reunir, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Cada dia que passa, a gente deveria se reunir, é mais ainda, não menos. As reuniões estão ficando mais curtas, né? A gente está passando menos tempo junto. A célula tem que ser 1 horinha cravado. Aqui, a nossa reunião, 1h30, e já estou olhando para o relógio ali. E o autor de Hebreus fala, gente, se reúnam, passem tempo juntos. O dia está se aproximando. O dia vem da volta de Jesus. Não deixem de se reunir. Queria deixar para ti alguns princípios edificantes para o nosso encontro de domingo. Primeiro, durma cedo no sábado. Fica até 3 horas da manhã, vem. Pastor, ontem... Então dorme mais cedo.
Venha disposto a participar aqui desse momento junto com os teus irmãos. Lembre que o foco não é o dia sagrado, mas é o povo sagrado que está aqui. É o encontro da igreja. Se prepara com os teus aí, se você está sozinho, é com a esposa, é com os filhos. Se prepara para valorizar esse momento. A gente vai se reunir com o povo de Deus, com a igreja. Talvez é um café da manhã especial que acontece no domingo. A gente aqui faz um negócio especial. Lá em casa é correria, né? Porque eu já saio antes e vamos, eu acordo mais cedo para estar aqui mais cedo e todas as coisas vão acontecendo. Talvez é se vestindo bem. Não, eu quero me vestir bem, eu quero estar bem, para me encontrar com o povo, para me encontrar com os discípulos de Jesus. Seja tendo um tempo de devocional com a tua família antes. Vamos pedir para que esse encontro que a gente vai ter hoje seja especial. Talvez seja um tempo de devocional depois do encontro. Eu lembro os Rezende contando que eles se reúnem de vez em quando para conversar um pouquinho sobre como foi aqui, falar com as crianças, e aí, o que vocês aprenderam lá em cima. Vamos conversar um pouquinho, vamos valorizar o encontro que a gente teve. Cante. Canta. Eu amo um versículo que diz, eu quero que os homens cantem alto com as mãos erguidas, as mãos santas erguidas. Homens, mulheres também, mas homens aqui, cantem. Vamos lá. Poderia dar o testemunho da voz angelical, Cláudio, mas vou guardar, tá? Esse aí, se você quiser saber, fala com o Cláudio. Não vou trazer aqui. Gente, é tão bom cantar e é mandamento de Deus. Não é, eu tenho vergonha. Não, então para, então cresça. Eu não. Então melhora. Canta, participa do que está acontecendo aqui. Ore de verdade. Fale com Jesus, fale palavras, fale, a gente quer escutar a tua oração. Nós nos reunimos aqui, não é porque, de novo, esse é um dia especial, porque tem que vir com uma roupa para o domingo, porque Deus está aqui. Não, é porque eu estou aqui, você está aqui, é porque nós nos reunimos aqui. O encontro é o que vale. Por isso eu quero ver a tua voz, eu quero ver a tua oração, eu quero ver você sorrindo, cantando, se vestindo, participando daqui. Traga a sua Bíblia e leia ela, quando você trouxer. Vem, se prepara, contribui financeiramente, vem preparado para isso. A gente até incentivou as crianças, né, a dar um dinheirinho. Essas liturgias, esses símbolos que vão ajudando a gente a valorizar algo que é importante. Anote. Não vi ninguém com caneta hoje. Anota. Tu estava, Mel. Abre, traz o papel, anota. Isso aqui é importante, gente. Não é porque eu estou falando. Porque é a Bíblia, é a palavra de Deus sendo pregada. Você vem aqui para isso. Presta atenção, anota. Deixa o celular de lado, se desapega disso. Foca no que você veio fazer aqui. Chega mais cedo, sai mais tarde. Participa desse movimento aqui, serve de várias maneiras. Fale com o máximo de pessoas possível. Você vem aqui para falar uns com os outros, então fala com as pessoas, como é que você está, deixa eu te contar como é que eu estou, conversa, tem essas interações, especialmente com os visitantes. Você viu que alguém chegou na nossa casa, né, nesse grupo aqui, puxa, interage com ela, mostra o que é esse encontro aqui, com essa tua pequena interação ali, testemunha com alegria, para que essa pessoa perceba que esse encontro aqui é especial. Queridos, nem tudo que nós fazemos hoje como igreja continuará existindo. Você já parou para pensar nisso? Nem tudo que a gente faz aqui vai durar para sempre. Evangelismo, pregação, batismo, intercessão, a disciplina bíblica, a generosidade, são práticas que estão com os dias contados. Já parou para pensar nisso? A gente não vai fazer isso para sempre. Por outro lado, a reunião física do povo de Deus, de toda a igreja, permanecerá para sempre. A gente vai fazer isso aqui para sempre. Cada encontro simples desse, em qualquer lugar, em qualquer dia, em qualquer horário, mas o encontro da igreja é um ensaio para a eternidade. É um teste para o que a gente vai viver lá na frente. Queria terminar lendo Apocalipse 21. Esse aí pode transmitir se quiser. Estou no NA. Nosso intuito
E incentivo para você estar aqui num dia como esse, não é porque é o novo sábado, não é porque é o culto, não é porque é o domingo, não é nada disso. Nosso incentivo, nosso intuito para a gente se reunir é esse aqui, ó, é Apocalipse. É a reunião do povo de Deus. Versículo 1 diz assim, Apocalipse 21, versículo 1. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha lá do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa reunião aqui, esse grupo aqui, que está reunido aqui, está olhando para frente, falando, está quase chegando, está quase chegando, está quase chegando. Esse encontro aqui está nessa expectativa, vamos fazer o que for necessário. A gente se ajuda, a gente prega, a gente se edifica, a gente ora, intercede, porque sabe que um dia vai estar reunido para sempre. Quando nós nos reunimos, anunciamos e nos preparamos para a volta de Jesus. Estamos, de certa forma, antecipando um pedacinho dessa nova Jerusalém. E é por isso que é tão bom estarmos reunidos aqui. Amém? A pergunta que fica para nós é, quanto você tem valorizado o encontro com a igreja? Estar junto com os teus irmãos. Vamos orar sobre isso? Deus, obrigado por esse tempo aqui, Deus, esse momento. Obrigado porque eu posso ver seres humanos reais, pessoas reais, num encontro que se torna sagrado porque nós estamos aqui, Deus. Por favor, que o Senhor vá tirando, Deus, com uma pinça do coração de qualquer um, qualquer culpa, peso, dúvida. Que as pessoas cheguem aqui, Deus, porque amam estarem juntas umas com as outras, Deus. Todo o peso, todo o fardo foi colocado sobre a cruz. Nós seguimos Jesus porque o fardo dele é leve. Que nós possamos, esses sobrecarregados e cansados que somos, deixarmos sobre Jesus o fardo de cumprirmos rituais, cultos, adorarmos a Deus a fim de alcançarmos um favor, misericórdia, perdão, encontrarmos um caminho até o coração de Deus. Ei, isso tudo passou. Que possamos abraçar a obra de Cristo na cruz e valorizar o que de fato Jesus quer que nós valorizemos, um ao outro. Como ele disse lá naquela ceia, não adianta vocês lavarem os meus pés. Pedro, para de pensar em lavar os meus pés, vai lavar o do teu irmão, Pedro. Quem importa está aí do teu lado. Por isso, Jesus, que esse encontro que nós temos aqui possa ser valorizado, porque nós olhamos para o lado e vemos discípulos de Jesus, pessoas que têm tanto a crescer conosco e a nos acrescentar. Essa é a vida que acontece no domingo, na segunda, na terça, em todos os dias, em todos os horários, em todos os lugares. E é verdade, a gente quer estar um dia, todo mundo reunido, porque é gostoso fazer isso. E se for para fazer isso, vamos escolher um lugar que caiba a gente, não que o lugar seja sagrado. Se for para fazer isso, vamos pegar um dia que tenha um símbolo legal da ressurreição de Jesus, mas não porque o dia é sagrado. Agora, que a reunião possa ser algo que queime no nosso coração, Deus. O dia está chegando. O dia em que nós estaremos reunidos para sempre está chegando. Que isso possa nos motivar, nos incentivar a estarmos juntos, Deus. Obrigado. Obrigado por essa palavra tua e porque o Senhor tem nos pastoreado, Deus, nos discipulado. Em nome de Jesus. Amém?